Você já se perguntou o que realmente acontece naquele momento final e misterioso quando uma alma se prepara para deixar este mundo? Nós frequentemente tememos esse momento. Nós imaginamos que seja um tempo de escuridão, de silêncio, ou talvez o mais assustador de tudo, um tempo de solidão. Nos preocupamos que, quando o fim chegar, estaremos sozinhos enfrentando o desconhecido. Mas Padre Pio, o humilde frade de Pietrelcina, que viveu com um pé na terra e o outro no céu, nos conta uma história muito diferente. Ele nos assegura que, para os fiéis, a hora da morte não é um quarto vazio, mas um quarto cheio. Não é um momento de abandono, mas um momento de chegada. Hoje, vamos viajar de volta ao inverno de 1915, para um pequeno quarto em Foggia, para testemunhar uma das batalhas espirituais mais profundas que Padre Pio já travou. Vamos olhar através dos olhos dele, enquanto ele conforta uma mulher moribunda chamada Rafaelina Serasi. Vamos descobrir a incrível realidade que ele viu se desenrolando ao redor do leito de morte dela. Uma realidade onde anjos da guarda desembainham suas espadas, onde santos descem para acolher os seus, e onde a própria Virgem Maria vem para enxugar as últimas lágrimas. Esta é a história de como Padre Pio viu o mundo invisível lutando por uma alma moribunda. E é uma história que promete que você também nunca será deixado sozinho. Antes de entrarmos neste espaço sagrado de história e mistério, convido você a se juntar ao nosso círculo de oração. Se há um medo que você carrega, um ente querido com quem você está preocupado, ou um fardo que parece pesado demais para carregar sozinho, por favor, escreva nos comentários abaixo. E se você não conseguir encontrar as palavras, escreva apenas Amém. Ao rolar os comentários, se vir uma oração de um irmão ou irmã que toque seu coração, por favor, responda com uma palavra de encorajamento. Vamos ser os anjos visíveis uns para os outros hoje. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele quarto em Foggia, precisamos primeiro entender o vínculo entre Padre Pio e Rafaelina Serasi. Ela não era apenas uma conhecida casual. Ela era uma de suas primeiras e mais amadas filhas espirituais. Nascida em uma família nobre, era uma mulher de imensa inteligência e profunda piedade. Mas seu corpo era frágil e sua vida foi marcada pelo sofrimento. No final de 1915, sua saúde havia colapsado. Ela estava enfrentando o fim. Mas para uma alma como Rafaelina e para um pai espiritual como Padre Pio, a dor física era apenas a superfície da luta. O verdadeiro drama estava acontecendo no espírito. Veja, os grandes mestres da vida espiritual nos ensinam que o inimigo de nossas almas, o diabo, muitas vezes reserva seus ataques mais cruéis para o finalzinho. Ele sabe que seu tempo é curto. Ele sabe que, uma vez que uma alma cruza esse limiar para os braços de Deus, ele a perdeu para sempre. E assim, naqueles dias e horas finais, ele tenta semear sementes de desespero, ele tenta fazer a alma se sentir abandonada, indigna e aterrorizada. Rafaelina estava experimentando essa provação final. Enquanto seu corpo enfraquecia, seu espírito era assaltado por pensamentos sombrios. Ela temia não ter feito o suficiente. Ela temia o julgamento de Deus. Ela temia que talvez, depois de todas as suas orações e sofrimentos, ela se perdesse. Ela estava envolta em uma escuridão espiritual que ameaçava roubar sua paz bem antes do fim. Padre Pio, embora nem sempre estivesse fisicamente presente no quarto, devido às suas próprias doenças e às restrições de sua ordem, a observava com sua visão espiritual. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo e então começou a escrever. As cartas que ele enviou a ela durante esse período são alguns dos documentos mais poderosos, urgentes e reveladores que temos sobre a realidade do processo de morrer. Não são apenas cartas de conforto. São ordens de batalha. São descrições dos reforços invisíveis que Deus estava enviando em seu auxílio. Padre Pio precisava retirar o véu para ela. Ele precisava mostrar a ela que o que ela sentia
a escuridão, o medo era uma ilusão criada pelo inimigo, e que a realidade era um resplendor de luz santa cercando seu leito. Em uma de suas cartas mais comoventes, ele aborda o medo dela diretamente. Ele não o descarta, mas o ressignifica. Ele diz a ela que o diabo está gritando especificamente porque está apavorado com a ideia de perdê-la. Mas então ele muda seu foco para os defensores. Padre Pio diz a ela para olhar, não com seus olhos físicos, que estavam escurecendo, mas com os olhos da fé para a figura parada bem ao lado dela. Ele fala do anjo da guarda. Para muitos de nós, o anjo da guarda é um doce conceito de infância, algo em que pensamos quando estamos protegendo crianças. Mas para Padre Pio, o anjo da guarda era um guerreiro. Ele era um príncipe da corte celestial encarregado de um dever sagrado. Padre Pio garantiu a Rafaelina que seu anjo não era apenas um observador passivo esperando que ela morresse. Ele estava ativo, estava em combate com o inimigo. Imagine essa imagem. O santo viu o anjo engajado em combate espiritual, bloqueando as mentiras do diabo, sussurrando verdades em sua alma e permanecendo como um escudo entre sua fragilidade e a malícia do inferno. Ele escreveu para ela, exortando-a a ter confiança neste irmão celestial. Ele a lembrou de que esse anjo estava com ela desde o momento de sua concepção. Tinha caminhado cada passo de sua vida com ela e certamente não a abandonaria agora, no momento mais crítico de sua existência. Ele descreveu o anjo como sendo fiel e solícito, pairando sobre ela como uma mãe, mas lutando por ela como um soldado. Esse ensinamento é profundo para nós. Ele nos lembra que nosso anjo da guarda é mais ativo quando estamos mais desamparados. Quando uma pessoa está em coma, sedada ou fraca demais para rezar, o anjo não dorme. O anjo reza por ela. O anjo monta guarda. Padre Pio viu isso acontecendo com Rafaelina. Viu o anjo repelindo as sugestões sombrias, de desespero, que o inimigo tentava sussurrar em sua mente. Mas o anjo não estava sozinho. À medida que os dias diminuíam e o fim se aproximava, Padre Pio ampliava a lente de sua visão. Ele disse a Rafaelina que o quarto estava se enchendo. Ele falou de São Francisco de Assis. Rafaelina era membro da Ordem Terceira de São Francisco, e Padre Pio a lembrou que o pai seráfico, São Francisco, tinha um amor especial por seus filhos. Ele disse a ela que São Francisco estava lá esperando para escoltar sua alma, garantindo que ela, que havia tentado viver sob sua regra de pobreza e humildade, fosse acolhida no reino pelo próprio santo. Pense no conforto que isso lhe trouxe. Saber que o santo que ela venerou por toda a sua vida não era uma figura distante em um livro de história, mas um amigo presente em seu quarto. Isso remete à doutrina da comunhão dos santos, de que a morte não nos separa dos santos de Deus. Ela nos aproxima deles. E, no entanto, havia uma presença ainda maior que São Francisco. Em suas últimas cartas a ela, Padre Pio revela a consolação suprema. Ele diz a ela que a Virgem Maria, a Mãe de Deus, está cuidando dela. Esta é talvez a parte mais tocante da narrativa. Padre Pio escreve com tanta certeza, tanta ternura. Ele diz a Rafaelina que a Santíssima Mãe está sentada à beira de seu leito. Ele usa uma linguagem materna íntima. Ele diz que Maria está lá para adoçar a amargura da agonia final. Ele descreve a Virgem Maria não apenas como uma rainha, mas como uma mãe que cuida de um filho doente. Ele assegurou-lhe que, quando o momento chegasse, ela não estaria olhando para o vazio. Estaria olhando para o rosto de sua mãe. Ele disse a ela que a Virgem Maria apresentaria sua alma a Jesus. Era como se Padre Pio estivesse coreografando a transição para ela, dizendo-lhe exatamente quem estava onde, para que ela não tivesse medo de fechar os olhos neste mundo e abri-los no próximo. Padre Pio escreveu para ela: a Santíssima Virgem lhe assiste. Ele garantiu que Maria a estava tratando como uma filha muito querida. O diabo queria que Rafaelina se sentisse como uma criminosa rejeitada. Padre Pio mostrou que ela era uma filha amada.
A batalha era entre a mentira do abandono e a verdade da adoção. Quando dezembro de 1915 deu lugar a janeiro de 1916, o fim físico se aproximava. Os ataques espirituais se intensificaram, mas também as consolações. Rafaelina, guiada pela voz de Padre Pio, fosse através de suas cartas ou de sua presença em bilocação, começou a encontrar paz. O terror da provação final começou a recuar, substituído por uma resignação tranquila e uma expectativa esperançosa. A visão de Padre Pio do leito de morte dela é uma lição sobre a geografia do sobrenatural. Ele nos ensina que o leito de morte é um ponto de encontro de dois mundos. De um lado, há os parentes chorando, os médicos, a realidade física da respiração falhando e do coração desacelerando. Mas do outro lado, invisível para a multidão, mas visível para o santo, está uma procissão triunfante se preparando para começar. Quando o momento da morte finalmente chegou, não foi o evento aterrorizante que Rafaelina temia. Foi uma libertação. Foi uma passagem suave das sombras para a luz. Padre Pio confirmou mais tarde que ela havia feito a passagem não apenas com segurança, mas com grande glória. Mas a história não termina com seu último suspiro. O que aconteceu imediatamente após sua morte confirma tudo o que Padre Pio havia lhe dito. Nos dias que se seguiram ao seu falecimento, perguntaram a Padre Pio sobre a alma dela. Sua resposta foi cheia de alegria. Ele não falou dela como morta, falou dela como viva e em segurança. Ele revelou que ela tinha ido para o céu. Ele a viu. Ele viu que o anjo da guarda que havia lutado por ela agora estava se alegrando com ela. Ele viu que São Francisco tinha realmente vindo para guiá-la. Ele viu que a Virgem Maria havia cumprido sua promessa. O exército invisível havia vencido. O diabo, que havia rugido tão alto em suas últimas semanas, voltou para o inferno de mãos vazias. Este evento, esta morte específica em 1916, nos dá um modelo para nossa própria esperança. Responde à pergunta: quem estará comigo? Padre Pio nos ensina através de Rafaelina que devemos construir um relacionamento com nossa escolta invisível agora, enquanto estamos vivos e bem. Ele frequentemente reclamava que as pessoas ignoravam seus anjos da guarda. Ele dizia: quão próximo de nós está um dos espíritos celestiais, que do berço ao túmulo nunca nos deixa por um instante. Ele nos guia, ele nos protege como um amigo, como um irmão. Ele ficava frustrado porque as pessoas pensavam no anjo como um conto de fadas. Para Pio, o anjo era tão real quanto a pessoa parada ao lado dele. Ele exortava seus filhos espirituais a conversar com seu anjo diariamente, a construir uma amizade para que, quando esse momento final chegar, não estejamos nos voltando para um estranho, mas para um amigo de toda a vida que conhece o caminho de casa. Imagine a diferença que isso faz. Se acreditarmos, como o Padre Pio viu, que nosso quarto estará cheio de luz e defensores, a morte perde seu aguilhão. Não é mais uma queda solitária no abismo. Torna-se uma transferência de local. Torna-se o momento em que o véu, que vem se tornando mais fino por toda a nossa vida, finalmente se rasga, e vemos os rostos daqueles que nos amaram do outro lado. A história de Rafaelina também destaca o poder da oração intercessória. Padre Pio lutou por ela, rezou, sofreu, escreveu. Ele assumiu os medos dela para que ela pudesse ter paz. Isso nos lembra do nosso dever para com os moribundos. Quando nos sentamos à beira do leito de um ente querido, não estamos apenas segurando sua mão. Estamos de guarda com seu anjo. Nossos rosários, nossas orações, nossas palavras de conforto. Estas são as armas que entregamos ao anjo para ajudar a combater o desespero do inimigo. Nós somos parte desse exército invisível. Há um detalhe lindo após a morte de Rafaelina. Padre Pio mencionou que ela, agora no céu, seria capaz de ajudar aqueles que deixou para trás ainda mais do que podia na terra. Isso completa o círculo. A alma pela qual se lutou, uma vez vitoriosa,
torna-se uma lutadora pelos outros. Ela se junta às fileiras dos santos. Ela se torna uma das ajudantes invisíveis para a próxima pessoa, enfrentando sua provação final. Ao refletirmos sobre isso, devemos nos perguntar: vivemos com essa consciência? Caminhamos pelos nossos dias percebendo que nunca, jamais estamos sozinhos? A visão de Padre Pio do anjo da guarda lutando pela mulher moribunda é um chamado à confiança. Ela destrói a mentira da solidão. Nos diz que Deus organizou o universo inteiro para garantir que nenhuma única alma que o deseje seja perdida para a escuridão. Ele designou um príncipe do céu para vigiar seus passos. Ele lhe deu sua própria mãe para sentar à beira de sua cama. Ele lhe deu os santos como sua família. Então, quando pensarmos em nossa própria morte ou na morte daqueles que amamos, não pensemos no silêncio do túmulo. Pensemos no quarto cheio em Fódia. Pensemos no brilho da espada do anjo e na mão gentil da Virgem Maria. Somos viajantes, sim, e a jornada pode ser difícil, a estrada pode ser íngreme, e a colina final, a colina da morte, pode parecer assustadora, mas não a caminhamos desacompanhados. Temos uma escolta, temos uma defesa, temos um amor que espera por nós, cuida de nós e lutará por nós, até estarmos salvos em casa. Que esta história de Rafaelina Serasi seja um escudo para o seu próprio coração. Quando o medo sussurrar que você está sozinho, deixe a voz de Padre Pio lembrá-lo da verdade. Você está cercado, você está guardado, você é amado além da medida. Obrigado por ouvir este relato da visão de Padre Pio. Que ele traga paz ao seu coração e força à sua alma. Se esta história tocou você, por favor, compartilhe-a com alguém que possa precisar desse conforto hoje. E lembre-se, o anjo que esteve ao lado de Rafaelina é o mesmo tipo de anjo que está ao seu lado agora enquanto você ouve isso. Você nunca está sozinho.